Eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu fiz aqui uma inserção da mensagem de um texto. E eu esqueci de conferir se o texto era NVI, se era corrigida, tal. Mas eu fiz aqui. Para isso, eu quero pedir que os irmãos nos ajudem na leitura que vamos fazer na versão que nós temos aqui na tela. É Efésios 2, versículo 1 até o versículo 12. Ok? Pode ser a NVI mesmo, se tiver mais fácil. Não saiu a Bíblia aí? Saiu? Ok. Então, Efésios 2, de 1 a seguir. Beleza? Vamos todo mundo junto lá? E vos vivificou estando... Amém? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Independente se tivéssemos como explicar ou não, digamos, a explicação dessa palavra, ela por si só fala poderosamente nas nossas vidas. Por si só, ela resolve a nossa vida. Inclusive, esse texto aqui são textos básicos, fundamental da doutrina da salvação, da chamada soteriologia. Falando em soteriologia, nós vamos retomar vamos retomar a escola, fevereiro, mais ou menos, retomar nossa escola. Vamos ter aqui uma escola, digamos que médio em teologia, é mais do que básico. Você vai ter oportunidade de fazer curso teológico aqui na igreja, esse ano de 2005, né? 95, de 2025. Olha, eu acho que eu estou no passado, é porque hoje eu vou falar alguma coisa do histórico aqui. Bom, dando continuidade aqui, né? A Bíblia fala sobre essa salvação, essa transição de alguém perdido para alguém salvo. Então ele está tratando dessa questão de como se processou a conversão e como isso se processa em nossas vidas, nós que antes estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus nos vivificou, ou seja,
pegou o que estava morto e deu vida ao que estava morto. Vida, vida, vida. Nos vivificou, estando nós mortos, perdidos, nas trevas, totalmente sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos inteiramente acabados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Todos nós estávamos perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí, Paulo está tratando dessa ideia de que pega alguém morto, apodrecido, e torna da vida alguém que já estava apodrecido. Qualquer ser humano que não entrega a vida para Jesus, que não é vivificado em Cristo Jesus, ele não tem nenhuma esperança, ele não precisa fazer nada, já caminha para o inferno, ou seja, já continua nas trevas. Todo ser humano já nasce nas trevas, já nasce perdido, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Todos perderam-se da glória de Deus. E o texto aqui está mostrando várias coisas nesse sentido. E nós fomos convidados ou chamados por Deus, restaurados por Deus, tirado das trevas. É como alguém que está enterrado e não tem nenhuma esperança, ele vai lá e desenterra e dá vida. Isso que aconteceu com a gente. Quando a gente aceita Jesus, é um morto passando a ter vida. Porque quando a pessoa está sem Jesus, ele pode estar vivo fisicamente, mas o espírito está desligado de Deus, ou seja, a alma está caminhando para o inferno porque não tem vida espiritual, não tem vida em Jesus. E quando a gente aceita Jesus, nós passamos a ter essa ligação da alma direto com Deus por causa do Espírito, que é a ligação entre Deus e o homem. O Espírito passa a viver em nós. Essa mesma vida foi perdida em Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que todos pecaram. E quando Jesus veio e deu a vida em Cristo, todos voltam a viver. Ou seja, só em Jesus pode ter vida eterna. Ou só em Jesus tem a vida eterna. Só em Jesus nós podemos ter a vida eterna. Eu coloquei como tema dessa palavra, das trevas para a luz. Saindo das trevas para a luz. E é o que de fato acontece com cada um de nós que aceitamos a Jesus. Você está caminhando para as trevas, estávamos caminhando para as trevas, indo para o lago de fogo e enxofre, e aí a gente é pego por Deus na conversão, e o caminho que era a morte agora passa a ser um caminho de vida. A caminhada que ia direto para o lago de fogo e enxofre, agora um caminho para um novo céu e uma nova terra, simplesmente por uma decisão de dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quando a pessoa reconhece que é pecador, só aceita Jesus quem reconhece que é pecador e que está perdido. Não são todas as pessoas que reconhecem, porque quem reconhece se converte, e ao se converter, deixa a morte e passa a fazer parte da vida, passa a ter vida em Cristo Jesus. Então, Paulo está tratando deste assunto para nós aqui, dizendo que nós estávamos perdidos nas trevas, sem esperança, sem Deus no mundo, sem nada. Nós éramos, por natureza, filhos da desobediência, filhos das trevas, filhos do pecado, perdidos, filhos da desobediência. Aí, aceitando Jesus, você muda de desobediência para obediência, pelo fato de entregar a vida para Jesus, pelo fato de aceitar Jesus, pelo fato de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós deixamos de ser da desobediência e passamos a ser para obediência, e da obediência. E aí, Paulo está dizendo, nós éramos filhos da desobediência como todos os demais são. Eles continuam na desobediência, ou seja, na mesma origem, no mesmo pecado originário de Adão, que foi desprezar Deus, desobedecer a Deus. E nós estamos agora entendendo que nós aceitamos Jesus e deixamos de ser da desobediência. Aqui também a gente entende que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele que é riquíssimo em misericórdia, nos transportou das trevas para a luz. Ele fez essa transição, pegou a gente das trevas
e transportou para a luz, para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra de Deus. Então isso é o que Deus fez por nós. E aí é importante entender, nós também ainda mortos nas nossas ofensas e pecado, Jesus nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E aí ele diz, pela graça sois salvos. Nesse texto repete-se 2 vezes a mesma palavra, pela graça sois salvos. Isso para deixar muito claro para nós, que não é porque nós somos bons e bonitos, não é porque somos inteligentes, não é porque estudamos, não é porque, digamos que temos algum tipo de perspicácia da vida, nada disso. É simplesmente, puramente bondade de Deus nas nossas vidas. Só a bondade de Deus nos tira das trevas, nos põe de volta para a luz. Ou seja, um presente, uma oferta, uma graça que a gente não pode pagar. Então a Bíblia está dizendo, pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. É uma graça que Ele liberou, dizendo assim, ó, você não vai pagar nada, é só você dizer que quer o céu, que eu te dou o céu. Pela graça. Então não tem que fazer sacrifício nenhum para ter salvação. Nenhum sacrifício. Foi de graça o que Jesus fez para as nossas vidas. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou e fez a gente assentar nos lugares celestiais. Quais são esses lugares celestiais? Cristo Jesus. Quando a gente habita em Jesus e Jesus habita em nós, nós estamos na região celestial. Ainda que vivemos na terra, mas a nossa dimensão é o céu na terra. Por quê? Que é importante entender esse no céu na terra. Quem já aceitou Jesus sabe disso. Que você tenha uma alegria, um gozo, uma felicidade, algo tão fenomenal, ainda que passando por lutas, quando você enfrenta guerra, batalha terrível, você se alegra, Deus entra na sua vida e você tem uma alegria, você canta, regozija, alegra. Claro, tem momentos de choros também, mas você se alegra com uma alegria tão poderosa, por causa da glória de Deus, que toma conta da nossa vida, que encampa a nossa vida. Toda honra pertence ao Senhor nosso Deus. E aí é importante a gente entender, porque pela graça sois salvos por meio da fé, através da fé, e isto não vem de vós, é simplesmente presente de Deus, dádiva de Deus. Ele é o maior doador, de graça. E o que é importante a gente entender, que Ele dá a salvação, e Ele nos dá um coração para receber a salvação, Ele faz tudo. Quando a gente se arrepende, é porque Deus está lá trabalhando na nossa vida, porque nós somos ruins, nós somos encrenqueiros, nós somos difíceis de lidar. Só a misericórdia de Deus para poder bater em nosso coração e maciar o nosso coração, para a gente reconhecer que Ele é bom, que Ele é Deus, para a gente se arrepender, é a bondade de Deus na nossa vida que faz a gente se arrepender, senão a gente não se arrepende. O homem por si só, a sua natureza é ruim, a natureza do homem é ruim. Mas a bondade de Deus é maravilhosa demais, e é por isso que você está aqui, por causa da bondade de Deus na sua vida. Você está aqui por causa da bondade de Deus na sua vida. Eu estou aqui por causa da bondade de Deus. Jamais eu estaria aqui, jamais você estaria aqui, se não fosse a completa bondade de Deus. E Deus, a palavra de Deus também está dizendo que essa obra gloriosa, o dom de Deus, não é obra de homens, não vem da carne, não é do ser humano. Versículo 9 do texto que nós lemos. Não vem da carne, para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique vaidoso, para que ninguém ache que é bom. O texto está dizendo, é um presente de Deus, é uma oferta de Deus, para que ninguém se ache. Que nós somos bons para se achar, né? A gente se acha. Quando a gente acerta um negócio, alguém dá um elogio e você fala, eu sou bom mesmo nesse negócio, eu acabo fazendo bem feito. É assim, nós somos cheios de manias, mas a bondade de Deus mostra que não é por causa de sermos de algum nível de inteligência ou de sabedoria, nada disso, é simplesmente bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom até quando tudo está ruim. Deus é bom, mas tão bom, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Foi isso que Ele fez. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Foi isso que a palavra de Deus diz. Então estávamos perdidos. Aí Deus vai e pega a gente pela mão. A Bíblia diz assim, eu te tomo pela mão direita, eu te levanto e eu te digo, não temas porque eu te ajudo.
Quem é que faz isso? É o nosso Deus. Ele nos toma pela mão, nos levanta. Se nós levantamos quando as coisas estão detonadas, não é porque somos bonitos, não. Não é porque somos inteligentes, é por causa da graça bondosa de Deus nas nossas vidas. É a misericórdia do Senhor. Ela é tão grande, mas tão grande. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E é bom a gente entender. Quem nunca pisou na bola? Quem de nós podemos dizer assim, não, eu nunca pequei. Nunca pecou, talvez, quando estivesse dormindo, e olha lá, se não sonhasse com pecado. Todos somos inteiramente pecadores, terríveis, difíceis de lidar. E a gente aceitou Jesus, bom, agora eu sou salvo. E aí não pecou mais? Querer ver. Quem é que não passa um pensamento assim, olha, esse pensamento, né? Aí, como é que pode? Como é que pode fazer isso? Como é que pode ser aquilo outro? E no trânsito, né? Alguns podem até pensar assim, esse imbecil. E o outro, mesmo fora do trânsito. Mas é besta mesmo ser babaca em pensamento, né? Porque não pode falar, senão a outra pessoa escuta e dá BO. Nós somos difíceis de lidar. Mas se a gente está de pé, por quê? Porque Deus é bom o tempo todo nas nossas vidas. Deus é bom. Diga para alguém do seu lado, Deus é bom. Por isso você está aqui. Eu também. Eu estou aqui por causa da bondade de Deus. Não tem nada de bom. A Bíblia diz que não há nada de bom no homem, no ser humano. O ser humano já nasce em pecado. E se ele não tiver com a graça de Deus na sua vida ali o tempo todo, ele vai fazer besteira de novo. Vai fazer coisa que não deve. Porque o homem é terrível, é pecador. O ser humano... Bom, não vou sair da mensagem. Mas é assim. A gente não pode confiar na carne. A carne não presta. A carne não converte. Diga para alguém do seu lado, a carne não converte. A carne não converte, gente. Se você não estiver ligado no Espírito, vai cair. A carne não converte. Você ora, jejuma. 10 dias de jejum. Uma semana de jejum. 40 dias de jejum. 20 dias de propósito. Sem tomar café da manhã. 40 dias sem almoço ou sem janta. 90 dias sem café da manhã por um propósito. Sei lá. Pode tirar, não vou mais tomar Coca-Cola, ou não vou comer carne, não vou comer pão. Você faz propósitos diversos. Você pode estar em jejum, falar jejum de 3 dias. Terminou o jejum, tal. Você pensa que a carne converte? A carne não converte. A carne não converte. Por isso Jesus diz assim, vigiai e orai. Repita comigo, vigiai e orai. De novo, vigiai. De novo, vigiai e orai. Por que Jesus repete isso na Bíblia aos montes? Porque a carne não converte. Você pode ter jejuado, acabar de jejuar, aparecer um pecado. Se você não estiver vigilante, você cai de novo. Carne não converte. Por isso que a gente tem que ser vigilante sempre. Sempre vigilante, porque a carne não converte. O pecado é gostoso para a carne. E aí a gente tem que estar obediente à palavra de Deus para não pecar contra Deus. Perdição. A palavra perdição é um negócio interessante. E aí não faz diferença. Não faz diferença da pessoa pequena, criança, adulto, novo, velho, rico, pobre, sei lá. Cor da pele não faz diferença. Nada disso faz diferença na questão do pecado, ou na questão do ser humano estar perdido, indo para o inferno. Todos que não entregam a vida para Jesus, estão perdidos. Então não faz diferença entre pessoas boas, pessoas más, pessoas maravilhosas, pessoas terríveis. Se não se arrepender, não entra no céu. Ninguém entra no céu sem arrependimento.
Então não faz diferença, todos estão perdidos, ou todos estávamos perdidos. Eu quero aproveitar aqui e contar uma pequena história. Uma pequena história, na verdade, é um pouco da minha história, em rápidas palavras. Espero gastar menos de 2 horas para fazer isso. Eu sou daqui mesmo do Mato Grosso, né? Nascido ali no Porto Brandão, município de Barão de Melgaço. E vivi lá até os 14 anos. E nessa coisa de viver lá, a gente não tem lugar que você diz assim, eu vivo e não aprendi nada. A gente aprende muita coisa, mas muita coisa. E eu poderia contar horas e horas de histórias que vivi nesse tempo. E foi importante também muitas coisas, porque eu aprendi muita coisa em termos de religião ou religiosidade. Com essa idade de, se não me engano, eu tinha 11 para 12 anos, e eu já ajudava o pessoal a fazer o reza católica, porque tinha lá os tiradores de reza, e eu aprendi todas as rezas muito rápido. E aí, quando faltava os rezadores, o pessoal que faz os negócios, e tinha as campanhas, eles me davam oportunidade para eu fazer as rezas. Isso com nessa idade, 12 anos de idade, 11 anos de idade, nessa média. E aí, normalmente, eram 2 capelões que faziam as rezas, e quase sempre não tinha 2, aí eu ocupava o espaço para fazer os contracantos das rezas. Quem já foi bem católico mesmo, rezador mesmo, sabe como funciona. Bom, nasci, na nossa família sempre foi pobre, mas nunca passamos, digamos que fome, nunca passamos fome. Não tínhamos muita coisa, mas fome nunca aconteceu de falar assim, ó, não vai comer porque não tem o que comer. Isso aí, nunca aconteceu isso, pelo menos até onde eu me lembro. Mas também não tínhamos recurso para fazer muita coisa. Também é importante entender, né, que por mais que a gente tinha tudo isso, né, você estava envolvido em muitas coisas que não deveria acontecer, se bem que não no caso de, digamos, cocaína, drogas assim. Mas eu bebia, e era natural beber com os adultos, né? Eu me lembro, né, é meio estranho isso, né, mas eu não tinha muitos amigos da minha idade. Meus amigos eram todos os mais velhos. Eu gostava de andar sempre com os camaradas já mais velhos, porque onde eu achava, por exemplo, caipirinha, era com os mais velhos. Então, eu andava com os mais velhos. Lá tinha cigarro, tal, e as coisas assim. E com as crianças, quase sempre não andava. Então, de certa forma, uma vida assim de pecado mesmo, caminhando para as coisas difíceis da vida. E quando nós mudamos para Cuiabá, dei continuidade nesse mesmo processo e, claro, uma coisa que sempre fiz é trabalhar igual a gente grande. Sempre trabalhei muito mesmo e sempre, 10 anos de idade, eu nunca mais precisei assim do meu pai para comprar nem, digamos que um par de meia. Eu comprava todas as minhas coisas, trabalhava, comprava todas as minhas coisas e ainda ajudava em casa. E assim foi a minha vida. Mas quando eu estava aí com 15 anos, eu entrei no centro de magia. Eu acho que porque eu sabia rezar bastante, entrei lá, achei interessante, né? E aí fiz parte por um tempo desse negócio lá, foi 1 ano e pouco, mais ou menos, 2 anos, mais ou menos, fazendo parte desse grupo lá. Mas era um negócio assim meio interessante, né? Porque tinha muita coisa assim, cabuloso mesmo. Não vou entrar nos detalhes de como era cabuloso, né? Para não expor ninguém, mas era difícil. Mas, claro que eu não sabia que as figuras que apareciam lá não era Deus, ou não era Espírito Santo. Eu não sabia disso. Mas era um contato direto com as trevas ali. E foi um negócio, para mim foi muita experiência, né? Porque eu aprendi que as pessoas muitas vezes têm experiência com demônios e acham que não tem nada a ver, ou que é Deus, porque não tem uma noção clara do que são Deus, de fato, a luz em si, do que são algumas coisas que acontecem, que na verdade não é Deus fazendo ou falando, porque o diabo também fala e parece Deus. Eu sei disso porque eu estava lá. Então, muitas pessoas têm experiência assim, mas não tem definição clara. A definição clara é uma vida de santidade. Se você não consegue ter uma vida de santidade,
e pode ser que você seja enganado sem saber que está sendo enganado. Mas eu me lembro que eu conheci Jesus em abril de 79. No mês de abril, meu irmão me convidou para ir na igreja dele, igreja quadrangular. Mas antes de ir para a igreja dele, aconteceu um pé de briga, né? Porque pelo fato de eu estar no centro de magia, aprendendo bastante coisa, eu desprezava ele, porque ele já estava com 1 ano e pouco, 2 anos, convertido, e eu desprezava isso e pegava duro contra ele, e a gente tinha muito embate. E me lembro que um dia, nesse embate, vai, não vai, ele estava saindo para ir para a igreja. Ele pegou o violão e ia saindo para a igreja. E eu lancei algumas palavras, não recordo, mas eu sei que eu desprezei ele e falei algumas coisas da igreja dele, da Bíblia dele, do Deus dele. E eu não entendia bem do negócio, né? Eu sei que eu fiz. E ele falou algumas coisas assim, em voz alta. E eu fiquei paralisado, eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro uma palavra que ele falou. Mas eu sei que quando ele falou assim, eu travei. Eu estava com a toalha no ombro para tomar banho, para ir de volta para o centro, Cheguei do serviço, tomar banho para o centro. Ele falou esse negócio lá e eu travei na porta do banheiro. E eu não sei quanto tempo passou, mas eu acredito que passou mínimo de 5 minutos, talvez 15 minutos, 20 minutos. E aí eu acordei de novo, de pé. No dia que eu estava falando, quem coçou? Um cotou, proncovou, né? Fiquei daquele jeito ali, meio atordoado. O que estou fazendo aqui? Exatamente foi o negócio. O que eu estou fazendo aqui? Aí pensei, olhei de um lado, olhei do outro, o que eu estou fazendo aqui? Ah, lembrei. E eu ia tomar banho para ir para o centro. Aí, não, eu não vou para o centro, não. Não estou com vontade mais. E eu acho que expulsou todos os demônios que estavam. Só que eu não sei disso, né? Eu não lembro das palavras. Eu sei que naquele dia tomei banho e tal, e não fui. No outro dia ele me convidou, vamos para a igreja comigo? Eu acho que ele percebeu que a obra foi feita. Vamos para a igreja comigo? Falei, onde que é? É lá um lugar assim, tá bom, eu vou. E aí fui a primeira vez, fui a segunda vez, fui a terceira vez com ele. Aí não fui mais porque encontrei a Igreja Batista Nacional, que ia fazer o primeiro culto Batista Nacional aqui em Cuiabá, no Cristo Rei. Eu passei por lá e eu vi aquele movimento carpindo, o pessoal carpindo o quintal, e os bancos já encostados lá, alguns colocando o banco. Eu parei, o que vai ser aqui? Vai ter um culto, agorinha, que não sei o quê, vai ser um culto, inauguração da Batista Nacional. Falei, o que é isso, meu Deus? Aí eu falei, deixa eu ficar por aqui. Eu fiquei por ali. Isso já estava quase na hora do culto. Ainda ajudei a arrumar os bancos que estavam lá, no local. E teve o culto, o primeiro culto, que estava presente lá. 4 pessoas importantes estavam presentes. Pastor Oswaldo não era pastor, mas ele estava lá nesse culto. Elisé Sabino dos Santos, que era pastor. Francisco José Taborda, que também era pastor. E Natanael Paulo de Souza, que também é pastor e já está velhinho e tal. Estavam lá. E aí teve o culto. Aí eu gostei tanto daquele lugar que fui para casa e falei assim, bom, já daqui eu não saio mais. E nunca mais saí. Todo culto estava lá, fui recomeçando. Meio de julho eu decidi por Jesus. Não me recordo do dia, mas no dia, se não me engano, dia 16 de agosto, me batizei. Em outubro, me tornei diácono da igreja. E as coisas deram continuidade por aí. E graças a Deus, porque as coisas estavam acontecendo. Agora, uma coisa eu quero comentar com vocês, o quanto é importante. Eu me recordo que quando aceitei Jesus, antes de levantar as mãos, eu já comecei a jejuar. Ninguém falou para mim de jejum. Ninguém falou para mim assim, você tem que ser dizimista, ofertante, nada disso. Simplesmente, eu já ofertei, já dizimei, e eu vi o pessoal indo lá na frente, e eu perguntei, o que eles vão fazer? Levar oferta. Bom, eu vou dar oferta também. E esse outro aqui é o que? É dízimo. Vou dar dízimo também. Aí eu vi alguém falando de orar. Bom, se é para orar, então vamos orar. E alguma vez eu vazava a noite orando. Se é para orar mesmo. E algumas vezes já fui lendo na Bíblia tudo isso, né? E comecei um processo de jejum, porque eu entendia que era importante. Eu já era magro. Mas você acredita que eu emagreci tanto jejuando que eu cheguei a pesar 49 quilos. Eu jejuava todos os dias, pelo menos até o meio-dia. E a maioria das vezes era um dia de jejum e um dia de alimentação. Um dia de jejum era assim intercalado.
E algumas vezes jejuava 3 dias mesmo, direto. E trabalhando. Isso trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Porque eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava 2 turnos. Naquele tempo podia. E com 2 turnos eu ganhava 2 salários e mais alguns negócios. Eu acabava ganhando em torno de 5 salários mínimos na época. Meu registro na carteira era 1 salário. Mas aí eu ganhava em torno de 5 por causa de tantas horas extras de trabalho. Bom, trabalhando bastante sem deixar de ler Bíblia. Gente, eu andava com a Bíblia, eu tinha a Bíblia e eu andava com ele. Chegava no serviço, todos os intervalos que eu tinha, eu estava lendo a Bíblia e orando, lendo a Bíblia e orando. Todos os intervalos eu fazia isso. E acontecia, de algumas vezes, eu andando de bicicleta, levava a Bíblia para ler enquanto pilotava a bicicleta. Hoje o pessoal faz isso olhando o celular, né? Vai andando de moto, vendo o celular. Eu já vi muito isso. Ou no carro, negócio. Para mim era a Bíblia. A Bíblia é a coisa mais impactante que tem. Então, fui crescendo nessa coisa de ler Bíblia e de orar. E gostava disso. Nós temos sabor de ler Bíblia e ler de novo, e é gostoso. E Deus vai falando na nossa vida, você vai lendo Bíblia, vai orando. E é maravilhoso demais da conta. E graças a Deus por isso. Então, de fato, eu fiz uma entrega. E depois eu diminuí esse ritmo, mas eu fiquei 4 anos ininterrupto com esse jejum de um dia sim, um dia não. Na média era isso, um dia sim, um dia não. 4 anos assim. Era um negócio maravilhoso demais da conta. Hoje não jejum, mas não desse jeito, dessa quantidade. E acho que isso ajuda demais na vida espiritual. Por quê? Porque a carne não converte. E cada vez que você está em jejum, você está muito bem protegido. Você está em jejum, você está orando o tempo todo, é uma proteção maravilhosa. Então eu desafio você a ser alguém que jejue sempre e esteja sempre orando. Mesmo quando você não está em jejum, esteja orando o tempo todo. Orai sem cessar. A Bíblia diz isso, que nós devemos orar o tempo todo. E com toda a oração, súplica no Espírito. Ou seja, além de estar orando, de vez em quando parar para chorar diante de Deus, para falar em voz alta, para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz assim, clama a mim e eu te responderei. Bom, dando continuidade aqui, nessa pequena história bem rápida, uma história sucinta, dei continuidade na vida cristã dessa forma, abençoado. Isso desde eu me converti em 79, 80, 81, 82. Me lembro que no 1981 tivemos um grande avivamento lá na igreja do Cristo Rei. Estávamos lá no templo da igreja, numa vigília. Vigília, a gente gostava de vigília, você não tem ideia, sempre tinha vigília. Mas nós estávamos em 10 jovens e decidimos, vamos fazer uma vigília? A gente estava assim no culto, vamos fazer uma vigília? Vamos. Aí já ia lá para o fundo, lá para fazer vigília, e algumas vezes amanhecia o dia, e algumas vezes meia-noite e tal. Aí me lembro que nós fomos para lá, para fazer a vigília, de repente vai também junto para lá o pastor Oswaldo, que não era pastor ainda, até esse tempo. Ele era o irmão lá da igreja, obreiro lá da igreja, junto com todo mundo lá. Fomos lá para o fundo e começamos a orar. E orando, e orando, e orando, e clamando, aquele barulhão, né, uma banda de oração. De repente, nós levantamos para orar de pé, e o pastor Oswaldo foi dar uma palavra, pegou para dar uma palavra. E foi ler um texto bíblico e foi dar uma palavra. E quando ele estava falando assim, de repente ele parou de falar e disse, fogo de Deus. Quando ele falou fogo de Deus, todos nós caímos por terra, assim, ninguém ficou de pé. E era aquela unção poderosa. E nós ficamos mais ou menos 2 horas lá, adorando, celebrando, glorificando, chorando na presença de Deus. E ninguém tinha força para sentar sequer. Sentar sequer. E isso foi testemunho depois, a gente conversando. E aí, um falando assim, não, eu queria sentar, mas não tinha força, perdeu todas as forças. A única força que tinha era para dizer, aleluia, aleluia, glória a Deus. Unção poderosa naquele lugar, mas não tinha força, as pernas não tinham força para sentar nem para levantar. Ali começou um grande avivamento no Cristo Rei. Me recordo que depois começou a acontecer na igreja, assim, com todo mundo no culto, grande avivamento acontecendo. Mas a vigília é um negócio fenomenal. A oração é algo fenomenal nas nossas vidas. E, já que estou dando continuidade nessa pequena história, nós tínhamos bastante congresso, essa coisa de fazer evento, congresso de jovens, congresso de homens, congresso da igreja e tal. Teve um congresso lá em São José lá em Pôs Lacerda, 1982, fevereiro de 1982.
dia 26, 27 e 28. Foi o congresso lá na igreja de Pons Lacerda. E nós fomos para o congresso. E chegando no congresso, foi tudo maravilhoso. Bênção demais da conta o congresso inteiro. Mas quando foi no dia 28, domingo, por volta de mais ou menos 7h05, 7h10, por aí, 7h15 ou 7h20, era 7 e pouco, pouquinho antes de começar o culto. E eu olho quem que eu vejo no jardim da igreja lá. Um grupo de algumas meninas, tinha 4 moças na volta. Mas eu não recordo de nenhuma das outras, assim, no momento. Tudo que eu vi foi o rosto da dona Sônia me olhando, aquela moça bonita. Aí, quando eu olhei ela assim, falei, meu Deus, que coisa mais linda do mundo, não existe coisa mais especial, mais bonita na terra do que isso, meu Deus. Aí, eu dei um sinal para ela, não sei se ela lembra, cadê ela? Está por aí? Não sei se ela lembra, está ali. Dei um sinal para ela, aí, porque estava mais ou menos 10 metros de distância, né? Eu estava do lado de cá, e ela estava no jardim, mas do lado de lá, tinha umas plantas lá, umas bonitas lá. E dei um sinal para ela, falei, meu Deus, fiquei pensando assim, eu estou aqui há 3 dias, nunca vi essa moça bonita, vi tanta gente aqui nesse lugar, não vi uma moça, quanto mais bonita. Assim. Verdade, eu não tinha visto uma moça lá, parecia que era encontro só de criança ou de adulto, não tinha visto moça nenhuma, nunca tinha, não falei com ninguém. Quando eu vi ela, eu falei, tem moça aqui nesse pedaço. Aí foi um negócio espetacular. Aí tá, terminou o congresso naquela noite, acabou a convenção ali, o congresso e tal, e cada um com o seu ônibus para ir embora, e deu certo, do nosso ônibus, vinha os 3 ônibus, ou 2 ônibus juntos, o ônibus dela, da cidade dela, e o ônibus de Cuiabá, e aí parava assim, nos mesmos restaurantes, nos mesmos lanchonetes, nos mesmos postos de gasolina, aí nós viemos batendo papo de lá até quando terminou o último entroncamento, que é lá no, eu esqueci o nome do lugar, lá perto de Cássila. Mas deu tempo de conhecer, de anotar telefone, endereço, carta, e anotar tudo o que precisava anotar. Aí não teve como escapar. Isso foi em 28 de fevereiro de 82. E nós casamos em 82 também, mas já foi em outubro, dia 23 de outubro, que acabou de acontecer, 23 de outubro, 42 anos de casado, 42 anos. Muita gente que está aqui ainda não tinha nascido. E muita gente já estava meio de idade, né? Bom, continuando aqui, eu quero deixar com você um texto aqui de Lucas. Lucas 19. Lucas 19 diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós temos uma história. Pergunta para alguém do seu lado, qual é a sua história? Você tem liberdade de perguntar, conta a sua história para mim amanhã. Tem liberdade de falar, conta a sua história para mim amanhã. Ou esta semana, né? De repente pode ser outro dia. Mas qual é a sua história? Todos temos uma história de vida, uma história de conversão, uma história de como a gente viveu, conheceu a Deus, como que a gente cresceu em Deus, como foi o seu crescimento, o que você fez para crescer em Deus. Falando em crescer em Deus, nós começamos hoje a 2ª turma da Escola de Líder, e ainda dá tempo de você fazer. Domingo que vem, às 8h30 da manhã, venha aqui fazer o curso de líder, Escola de Líder. Foram feitas várias mudanças do jeito que fazemos as células. E é importante você fazer a escola para você entender quais são as coisas que não são feitas como era antes. Fizemos várias mudanças na expectativa de que sejamos excelentes e eficientes no nosso trabalho. Então venha domingo às 8h30 e matricule-se na nossa escola de líder, que ainda dá tempo. Fizemos só a primeira lição, está tudo certo. Você entra na segunda aula e vai dar tudo certo. Aqui o texto está falando que
Jesus entrou na vida de Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Por que Jesus falou filho de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. E qualquer um que tem fé é considerado filho de Abraão. E qualquer um que vai acreditar em Jesus só pode fazer isso se for gerado fé em seu coração. Se gerar fé, a pessoa se converte. Se não gerar fé, não se converte. E aí a Bíblia diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, direi a este monte: sai daqui, precipite-te no mar, e assim será feito. Então a fé, ela pode ser pequena, mas quando ela é gerada, ela cresce. A fé cresce. E aí Jesus disse: a árvore cresce tanto que pode se tornar até ninhos de passarinho, abrigos de pássaros, porque cresce a fé. E quando a gente está com a fé crescendo, a gente cresce em Deus. Você cresce na leitura da palavra de Deus, cresce na oração, cresce na pregação do evangelho, cresce no ensino. A gente cresce porque a fé cresce. É importante entender que a fé, que Jesus falou do tamanho do grão de mostarda, é o primeiro passo. Você adquiriu fé, precisa crescer na graça e no conhecimento. Crescer na fé em Cristo Jesus. E aí eu quero deixar aqui algo que é importante. É como se fosse o fechamento dessa palavra. No livro de Lucas, no capítulo 13, conta aqui uma história. Eu vou ler aqui, eu mesmo lendo, para ser mais rápido aqui. Lucas 13, 1. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós, que estes galileus foram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corte-a, porque vai ocupar a terra inutilmente? Aí, terminando aqui essa parte da leitura, e respondendo-lhe, disse o Senhor: deixa este ano, respondendo ao Senhor, deixa este ano, até que eu escave, esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois o Senhor poderá cortar. Esse texto aqui tem várias interpretações, mas eu quero pegar apenas a parte da culpa e da desgraça que acontece com as pessoas, e muitas vezes a história é tão ruim. Jesus falou da torre que caiu. Acha que as pessoas que morreram pela culpa da cair a torre de Siloé eram mais pecadores do que as pessoas que não morreram? Jesus disse: não, não eram mais pecadores. Aí também ele fala de outros eventos que aconteceram. Cuidai vós que os galileus que foram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido isso. Aqueles galileus que Pilatos pegou, matou, cortou, tirou sangue, misturou sangue com sangue de outros animais, foram mais pecadores que os outros? Não. Mas se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. É necessário arrependimento para não perecer. E aí, eu quero ir partindo para o fechamento desta palavra. Onde estão as nossas culpas? Porque muitas vezes acontece algumas desordens, alguma desgraça tão grande, que a gente acha que a gente é melhor, porque com a gente não acontece isso. Aí deixa eu contar aqui um negócio para você aqui. No dia que aconteceu aquele acidente, aquele atentado nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, os inimigos jogaram o avião, 2 aviões nas 2 torres, desabou tudo e morreram naquele dia ali. Quem sabe mais ou menos quantas pessoas morreram lá? Tem ideia mais ou menos de quantas pessoas morreram naquele dia, na Torre Gêmea? 2.000 ou 2.753 pessoas morreram só naquele dia. Por causa... Então essas pessoas, Jesus está querendo dizer nesse texto: cuidais
que os que morreram pela torre de Siloé eram mais pecadores que os outros? Não, não eram. Mas todos, se não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Mas nem a torre não vai cair sobre todo mundo. Mas também não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que aqueles pereceram e se perderam. Mas todos se perderão se não se arrepender. Não há salvação sem arrependimento. Não há socorro sem arrependimento. Não há vida sem arrependimento. Não há céu sem arrependimento. Ainda que você viva e morra com 95 anos, 200 anos, mas o mesmo perecimento que Jesus estava dizendo ali é a condenação, inferno, para quem não entrega a vida para Jesus. O perecimento de morte eterna. Isso é igual para todo mundo que não se arrepende. A enchente agora recente, né? Esses dias aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas morreram ali? Segundo a estatística, 182 pessoas morreram porque deu uma enchente. Aí, um pouco antes, há 2 anos atrás, se não me engano, 3 anos, aconteceu ali em Brumadinho. Rebentou ali o reservatório de água. E morreu muita gente em Brumadinho. 272 pessoas perderam a vida. Mas e quantas pessoas morrem todos os dias? Por causa do Covid, por exemplo. E por causa de outras pestes, por causa de outras doenças. Todos os dias morrem-se muitas pessoas, morrem muita gente. Quem é mais culpado? E ultimamente tem acontecido algumas coisas assim cabulosas. E eu vou só comentar com você uma delas, ou 2 delas. No sudeste da Ásia, em 2004, teve lá um terremoto e morreu nesse dia 230 mil pessoas por causa de um terremoto. Um terremoto. É como se morresse metade da população de Cuiabá, por exemplo. Quase metade da população de Cuiabá. É muita gente. É muita gente. Isso aconteceu também em vários outros lugares, no Haiti, na China, na Índia, na Turquia. Questão assim de 200 pessoas, 87 mil pessoas, por causa de terremoto. Acontece um terremoto e muita gente morre. Muita gente perde a vida. E aí eu quero deixar com você 2 perguntas. Qual é a sua história? O que é que nós podemos fazer com a nossa história? Onde vai findar a nossa história? Onde vai terminar a nossa história? Onde vai terminar a sua história? Sua história termina onde? Aqui em Cuiabá? Na sua casa, na sua família? Termina aqui? Porque muitas vezes nós estamos vivendo como se a nossa história não fizesse sentido. Mas a nossa história precisa ter um lugar onde ela precisa terminar. Onde ela vai precisar concluir a nossa história. Se não pensarmos nisso, a gente não vai cuidar da vida pensando no término da história. Tem até uma música que diz assim: quantos que corriam bem, já não mais contigo vêm. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor. Quantas pessoas corriam bem, perderam a caminhada. Você conhece muita gente que não está na igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Não cuidou da história. Não cuidou de como vai terminar a sua história. Se você não cuida da sua vida, você não sabe como vai terminar a sua história. Precisamos cuidar bem da nossa vida para saber que a minha história vai terminar e muito bem no céu. E eu cuido da minha história para terminar bem lá no céu. Cuido dela porque ela precisa ter uma conclusão. Ela não pode parar no meio do caminho, acabar no meio do caminho, se perder no meio do caminho, não ter um fim claro. E esse fim claro na mão de Deus. Deus, está aqui a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Cuida de mim, cuida de mim. Passou mais 1 ano, cuida de mim. Mais 2 anos, cuida de mim, Senhor. Agora já estou pronto para subir com o Senhor. E todos nós vamos morrer. Agora vamos subir ou vamos descer? Quem cuida da sua história? Como é a sua história? Quem cuida da sua história? Sua história está na onde? A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas uma coisa é certa, nós saímos das trevas e viemos para a luz. A nossa vida tem que estar na luz. E isso é cuidar da história.
A minha vida precisa estar na luz. Ou seja, meu comportamento, a minha fala, meu jeito de ser, meu jeito de viver, o que eu penso, o que eu vivo, precisa estar na luz. Ou seja, sempre colocar minha mente, meu coração, meus pensamentos na luz. Senhor, está na luz, a minha vida está na luz. Qualquer um pode olhar porque está na luz. Aí eu estou cuidando da minha história para entregar de volta para Deus. Senhor, está aqui. O Senhor me deu uma vida e eu cuidei bem dessa vida que o Senhor me deu. Está aqui nas tuas mãos. Estou entregando para o Senhor. Precisamos caminhar tão bem, cuidando dessa história, para entregar nas mãos do Senhor. Ah, Deus, agora estou chegando aqui. Toma aqui, Senhor, a minha vida, a minha história. Quanto de nós talvez não vamos conseguir fazer isso porque estamos vivendo de qualquer jeito, vivendo sem um sentido claro, uma vez que nós já fomos mortos para o pecado, morremos para o pecado. Então, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Quem é que cuida da minha história? Quem é que cuida da minha história? As pessoas não podem cuidar da sua história, é você que é responsável pela sua história, e nas mãos de Deus, até chegar no céu. Saímos das trevas para a luz, então a nossa vida, a nossa história precisa ser na luz do Senhor. Que se você não cuidar, vai se perder, vai largar Jesus e daqui a pouco vai morrer sem saber para onde vai. Mas nós que fomos salvos, fomos tirados das trevas, pela graça fomos salvos. E por meio da fé, isto não veio de nós, é presente de Deus. Vamos cuidar do presente. Ele nos deu uma oferta, um presente de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Ganhei a vida. Ninguém tem condição de pagar a salvação, ninguém paga, ninguém consegue pagar, mas Ele deu. Então agora nós cuidamos do que Ele deu para entregar para Ele são e salvo. Eu cuido da minha história, você cuida da sua história. E Deus nos dá graça para cuidarmos da nossa história e juntos vamos entregar de volta para Deus. Senhor, Tu me destes um talento e eu cuidei. O Senhor me deu uma responsabilidade e eu cumpri. Aqui está, Senhor, a minha vida. Aí Ele vai abrir a porta dizendo assim: venha, bendito do meu Pai. Venha aqui para o reino que eu preparei para vocês. Porque eu tive fome e você me deu comida. Pregar o evangelho é dar comida. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Nós precisamos levar o pão para as pessoas. Jesus disse assim: eu tive sede e você me deu de beber. Jesus disse assim: eu sou a água viva que desceu do céu. Precisa ser levada essa água para todo mundo. Dar comida e dar água é dar Jesus para as pessoas, é pregar o evangelho do Senhor. Então eu convido você a cuidar da sua história. E a sua história não é separado da pregação do evangelho, não é separado do que da obra de Deus, da missão de Deus. A minha história não é separado, não tem como separar, porque uma vez que Deus está na minha vida, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, diz a palavra de Deus. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, então diga aí: é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa vida que nós precisamos viver. E eu quero convidar você para ceiar nesta hora. Toda a glória pertence ao Senhor nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre.